Eu te darei o que nenhum homem teve coragem de te dar. A promessa ainda ecoava quando Elise Marchand corria pela escuridão, pés descalços, sangrando na estrada enlameada. Mas isso viria depois. Muito depois. Primeiro, precisaria sobreviver à noite que mudaria tudo. O frio cortava a pele como lâmina de navalha. Cada passo era uma aposta de que o corpo não desabaria antes do amanhecer. A respiração ardia nos pulmões. Pedras invisíveis rasgavam a carne. Atrás dela, a sombra da cidade desaparecia. E com ela, o pai que a vendera como gado no mercado, o noivo que a comprara como propriedade, a vida que jamais fora sua. 18 anos. Era tudo o que tinha quando o destino foi selado. Mas 3 semanas antes, Elise ainda não sabia que fugiria, nem que encontraria um homem tão perigoso quanto o mundo que deixaria para trás. A lembrança ainda queimava. O rosto do pai, Henri Marchand, curvado sobre a mesa repleta de notas promissórias que cheiravam a desespero e vergonha. Os dedos dele tremiam ao assinar o contrato. Louis Darvaux, sentado do outro lado, sorria com a paciência de quem já havia vencido. Não havia amor naquele acordo, nem respeito. Apenas a matemática fria de dívidas transformadas em carne jovem. É uma honra para nossa família, o pai repetira, como se palavras pudessem mascarar a traição. Mas Elise conhecia a verdade. Via nos olhos de Louis, pequenos, calculistas, frios como moedas de prata, o que ela realmente representava. Um investimento. Uma peça no tabuleiro de um homem que acumulava terras, contratos e vidas com a mesma eficiência metódica. Ele não a queria. Queria o que ela traria. O prestígio de uma aliança. O controle sobre uma família endividada. Talvez algo mais, algo que ela ainda não entendia, mas que pesava no ar sempre que ele a olhava com aquela expressão proprietária. Durante meses, tentara argumentar, implorar, raciocinar. O pai desviava o olhar. A mãe, morta há anos, não podia interceder. Os vizinhos murmuravam que era sorte para uma moça sem dote ter despertado o interesse do comerciante mais poderoso da região. Sorte. A palavra tinha gosto de fel. Foi numa tarde sufocante de verão que encontrou a saída, ou o que parecia uma. Procurando nas gavetas da mãe por qualquer traço de lembrança, descobriu cartas antigas, amareladas pelo tempo. Mencionavam terras, um tio materno. Uma região distante, na fronteira das lavouras, onde o nome Marchand ainda poderia significar algo além de fracasso. O vilarejo era isolado, pequeno, esquecido pelos grandes comerciantes. Era tudo o que precisava. Na véspera do anúncio oficial do noivado, quando seria exibida como troféu em um jantar com as famílias influentes, Elise tomou a única decisão que restava. Saiu pela janela do quarto, levando apenas uma trouxa de roupas, a pouca prata que conseguira roubar da gaveta do pai e um pedaço de papel com instruções rabiscadas sobre a direção das terras. Não havia adeus, não havia desculpas, apenas o som dos próprios passos na rua vazia, o coração martelando tão alto que parecia que todos poderiam ouvi-lo. Contratou um carroceiro com metade do dinheiro. O homem fez perguntas que ela respondeu com mentiras suaves, inventando um sobrenome comum, uma história de tia doente esperando ajuda. Ele a levou até a metade do caminho, onde a estrada se bifurcava e ele seguiria para outro destino. Dali em diante, estava sozinha. Os dias seguintes foram uma mancha de dor e determinação. Dormia em celeiros. Dividia pão duro com camponeses que a olhavam com desconfiança. Caminhava até os pés incharem e a visão embaçar. A cada quilômetro, uma parte dela morria, a menina que acreditara que alguém viria salvá-la. A cada passo, uma nova versão nascia, a mulher que salvaria a si mesma. Quando finalmente avistou os contornos do vilarejo, era quase irreconhecível. O vestido rasgado na bainha, o cabelo emaranhado de poeira e suor, a pele queimada pelo sol impiedoso. Mas estava viva, livre, ou assim pensava. O vilarejo era menor do que imaginara. Casas baixas de madeira e pedra, ruas de terra batida, campos que se estendiam até o horizonte, alternando verde vibrante e marrom árido. Aqui ninguém conhecia o nome Marchand.
Ninguém sabia de Louis Darvaux. Era como renascer em um mundo que não a esperava, mas que também não a rejeitava. Foi ao entardecer que chegou à porteira de uma propriedade isolada. A casa era sólida, antiga, marcada por invernos e trabalho. Um curral ao lado, celeiros que pareciam ter visto tempos melhores. E um homem. Ele estava de costas, erguendo uma trave de madeira com uma facilidade que desafiava a lógica. Os ombros largos, as costas musculosas tensionadas sob a camisa de linho manchada de terra. Quando se virou, ao ouvir os passos dela no cascalho, Élise sentiu o ar escapar dos pulmões. Mathieu Ravel não era bonito no sentido delicado da palavra. Era brutal. A mandíbula quadrada sombreada por barba por fazer. Os olhos escuros, quase negros, que a mediram com a frieza de quem avalia a ameaça. Havia cicatrizes, uma no rosto, outra desaparecendo sob a gola da camisa. As mãos grandes e calejadas seguravam a madeira como se fosse palha. Ele não disse nada, apenas a observou. E naquele silêncio, Élise entendeu algo fundamental. Este homem não tinha espaço para fraqueza, nem a dele. Muito menos a dela. Procuro abrigo, ela disse, a voz saindo mais trêmula do que pretendia. Posso trabalhar, sei cozinhar, limpar, organizar. De onde vem? A pergunta foi cortante, suspeitosa. Da cidade. Mentira e verdade ao mesmo tempo. Cidades não cospem mulheres sozinhas nas estradas sem motivo. Os olhos dele a perfuravam, procuravam a verdade sob cada palavra. Fugi, ela admitiu, porque mentir para aquele homem parecia inútil. De um casamento, de um homem que me comprou. Algo mudou na expressão de Mathieu. Não suavidade, não compaixão, mas reconhecimento. Como se entendesse o que era ser vendido, descartado, transformado em moeda de troca. Uma noite, ele disse finalmente. Amanhã segue seu caminho. Não era generosidade, era pragmatismo frio. E Élise aceitou porque uma noite era mais do que nada. Ele a levou para dentro. A casa cheirava a madeira velha, fumaça de lenha, solidão. Havia poeira nos cantos, pratos empilhados, sinais de uma vida vivida na borda da funcionalidade. Mathieu não ofereceu conversa. Apontou para um canto perto da lareira, jogou um cobertor grosso e voltou para o trabalho externo. Élise sentou-se no chão de madeira, abraçando os joelhos, sentindo o calor da lareira penetrar os ossos congelados. As lágrimas vieram sem aviso, não de tristeza, mas de exaustão absoluta. Tinha fugido, sobrevivido, chegado a algum lugar, mas ainda não estava segura, e o homem que a abrigara era tão perigoso quanto o mundo lá fora. O amanhecer chegou brutal. Élise acordou com o corpo dolorido, cada músculo protestando contra o chão duro onde dormira. A lareira estava apagada. O frio da madrugada se infiltrava pelas frestas da madeira velha. Lá fora, o som ritmado de machado contra a lenha ecoava como um tambor de guerra. Ela se levantou, trêmula, e foi até a janela. Mathieu Ravel estava no pátio, sem camisa, apesar do frio cortante. O suor brilhava nas costas largas, nos músculos que se contraíam a cada golpe. A madeira se partia sob a força bruta. Ele não demonstrava esforço. Não demonstrava nada. Era uma máquina de carne e osso, movida por algo que não tinha nome. Quando ele a viu na janela, parou. O machado ficou suspenso no ar por um instante antes de ser fincado no toco de madeira. Ele se virou completamente, os olhos fixos nela com uma intensidade que fez o estômago de Élise se revirar. Pensei que já tivesse ido embora. Não era acusação. Era constatação. Não tenho para onde ir, ela respondeu, a sinceridade crua demais para ser ignorada. Mathieu enxugou o suor do rosto com o braço, os olhos nunca desviando dos dela. Havia algo naquele olhar. Desconfiança, sim, mas também curiosidade contida. Como se ela fosse um problema que ele não conseguia resolver com força física. Então, trabalhe. Não foi pedido, foi ordem. Élise passou o dia tentando provar seu valor. Limpou a casa, ou tentou. A sujeira estava tão enraizada que parecia parte da estrutura. Organizou os mantimentos no celeiro, descobrindo que Mathieu vivia de forma espartana. Batatas, grãos,
carne seca, pouco mais. Tentou ordenhar uma vaca e quase foi pisoteada. Tentou carregar lenha e quase desabou sob o peso. Ele a observava de longe, sem oferecer ajuda, sem oferecer palavras, apenas aqueles olhos negros que pareciam ver através dela. À noite ele voltou para dentro da casa com um coelho abatido. Jogou o animal na mesa de madeira, pegou uma faca e começou a limpá-lo com movimentos precisos, brutalmente eficientes. Alice observou fascinada e repelida pela facilidade com que ele separava pele de carne, osso de músculo. Nunca viu comida sendo preparada? Ele perguntou sem olhar para ela. Não assim. Assim é como se vive quando não há criados. Havia algo amargo na voz dele. Não era sobre ela, era sobre algo maior, algo que ele carregava como uma pedra no peito. Eles comeram em silêncio. O coelho estava salgado demais, duro demais, mas Alice devorou cada pedaço como se fosse o alimento mais precioso do mundo. Por que era? Mathieu comia mecanicamente, o rosto inexpressivo, mas ela notou que empurrava as melhores partes para o lado dela da mesa. Foi quando terminou que ele finalmente falou. Vai me contar a verdade? Alice congelou. Eu disse a verdade. Parte dela. Ele se inclinou para a frente, os cotovelos na mesa, o corpo grande bloqueando qualquer rota de fuga. Mulheres da cidade não fogem sozinhas para o fim do mundo sem motivo. Que tipo de homem era ele? Poderoso. A palavra saiu pequena. Rico, respeitado. E você? Propriedade. O silêncio que se seguiu foi denso. Mathieu a estudou com uma intensidade que fez a pele dela formigar. Então, inesperadamente, ele recuou. Conheço homens assim. Ele disse a voz baixa, perigosa. Homens que acham que dinheiro compra tudo. Terra, gente, futuro. Ele pausou. Eles destroem o que não podem possuir completamente. Havia história naquelas palavras. Dor, raiva contida. Você. Conheceu alguém assim? Alice arriscou. Os olhos de Mathieu escureceram ainda mais. Meu pai. Ele se levantou, virando as costas para ela. Perdemos metade das terras para um comerciante que nos prendeu em contratos impossíveis. Quando meu pai percebeu a armadilha, já era tarde. Morreu tentando pagar uma dívida que não existia de verdade. Alice sentiu o coração apertar. Sinto muito. Não precisa. Ele pegou os pratos, levou-os para a bacia. Aprendi que confiar em palavras é bobagem. Ações é o que importa. Então me deixe ficar, ela disse, a voz firme agora. Deixe-me provar com ações. Ele olhou para ela por cima do ombro. O lampião a gás lançava sombras duras no rosto dele, acentuando as cicatrizes, a dureza. 3 dias, ele disse finalmente. Depois disso, decide se fica ou se vai. Mas se ficar, trabalha de verdade, sem reclamações, sem esperança de que eu vire outra coisa além do que sou. E o que você é? Mathieu se virou completamente, aproximando-se dela com passos lentos, deliberados. Parou tão perto que ela podia sentir o calor emanando do corpo dele, o cheiro de terra e suor e algo selvagem. Um homem que não salva ninguém, ele sussurrou a voz rouca, nem a si mesmo. Mas quando ele se afastou, Alice viu algo nos olhos dele que contradizia as palavras. Viu medo. Medo de que ela ficasse. Medo de que ela fosse embora. Medo de que, pela primeira vez em anos, ele não estivesse mais sozinho. Os 3 dias se transformaram em 2 semanas. Alice aprendeu a rotina da fazenda como se aprende uma língua estrangeira, dolorosamente, tropeçando em cada palavra, mas avançando. Acordava antes do amanhecer, quando Mathieu já estava no curral. Preparava café forte, amargo que ele bebia sem comentários. Limpava, cozinhava, organizava os estoques precários. Tentava, sempre tentava, não ser um peso. Mathieu continuava distante. Não exatamente cruel, mas impenetrável. Falava o mínimo necessário. Preciso de água. A cerca está quebrada. Tem visita chegando. Mas suas ações traíam a dureza proposital. Quando ela cortou a mão limpando uma faca enferrujada, ele trouxe ervas e bandagens sem que ela pedisse. Quando a temperatura despencou à noite,
Ele deixou o cobertor mais grosso ao lado da lareira, fingindo ter esquecido ali. Quando ela carregava peso demais, ele simplesmente tirava das mãos dela e terminava o trabalho, sempre sem uma palavra. Foi durante uma dessas tardes que os vizinhos começaram a aparecer. Primeiro veio Pierre, um velho fazendeiro de rosto enrugado como couro curtido. Ele olhou Élise com desconfiança óbvia. Depois se virou para Mathieu. Quem é a moça? Ajudante. Desde quando você precisa de ajuda? Desde hoje. Pierre resmungou algo ininteligível, mas aceitou. Trouxe notícias de problemas com a colheita. Pragas, preços abusivos de um atravessador que monopolizava as vendas. Mathieu ouviu em silêncio. Depois ofereceu conselhos práticos. Quando Pierre saiu, ele notou Élise observando. Ele desconfia de você, Mathieu disse. Todos vão desconfiar. Por quê? Porque apareceu do nada. Porque é da cidade. Por quê? Ele hesitou. Porque eu nunca deixei ninguém ficar antes. A confissão acidental pairou no ar como fumaça. Élise não respondeu. Apenas voltou ao trabalho. Mas algo mudou naquele dia. Mathieu começou a falar mais. Não muito, mas frases completas agora. Contava sobre a fazenda, sobre como o pai havia comprado aquela terra com sonhos de expandir, de construir algo duradouro. Como os contratos enganosos tinham drenado tudo, deixando apenas o esqueleto de uma vida. Ele morreu acreditando que tinha falhado. Mathieu disse uma noite olhando para o fogo. Carrego isso, que não fui forte o suficiente para impedir. Você era jovem, Élise respondeu suavemente. Não importa. Força não tem idade. Força também não é tudo. Ele olhou para ela com aquela intensidade que agora se tornara familiar. É tudo o que tenho. Não. Ela segurou o olhar. Você tem escolhas. Por um momento, algo quebrou na expressão dele. Vulnerabilidade nua, crua. Então o muro voltou sólido. Vá dormir, ele ordenou, a voz áspera. Mas naquela noite, quando ela acordou com frio, encontrou outro cobertor sobre ela. E ao longe, na outra ponta da casa, ouviu Mathieu se mexendo insone. Foi na semana seguinte que Élise encontrou a caixa. Estava no celeiro, reorganizando ferramentas, quando notou tábuas soltas no piso. Curiosidades, é o destino, a fez puxar. Sob as tábuas, uma caixa de madeira empoeirada. Dentro, papéis. Muitos papéis. Contratos, cartas, registros de compra e venda. Nomes que ela não conhecia e um que reconheceu instantaneamente. Louis Darvaux. O coração de Élise disparou. Pegou a caixa e correu para dentro da casa, onde Mathieu consertava uma cadeira quebrada. O que é isso? Ela perguntou, jogando a caixa na mesa. Ele olhou e a cor sumiu do rosto. Onde encontrou isso? No celeiro. Mathieu tem o nome dele aqui, Louis Darvaux. Ele se levantou tão abruptamente que a cadeira caiu. Não devia ter mexido nisso, mas mexi e precisa ver isso. Relutante, Mathieu abriu a caixa. Começou a ler. Élise via a mandíbula dele apertar a cada página, os dedos apertando o papel até quase rasgá-lo. Quando chegou a uma carta específica, escrita pelo pai dele, mas nunca enviada, ele parou. Meu pai sabia, Mathieu sussurrou, a voz quebradiça. Sabia que estava sendo enganado, mas não tinha provas suficientes, não tinha coragem. Agora tem, Élise disse. As provas estão aqui. Mas quando ela continuou folheando os documentos, algo a fez congelar. Um sobrenome familiar, o da mãe, ligado a uma extensa faixa de terra, a mesma região onde estavam agora. Mathieu. Sua voz falhou. Ele olhou para o papel que ela segurava, leu e entendeu. Você é dona dessas terras, ele disse, incrédulo. Não sabia, meu tio, a herança. Darvaux sabia. Mathieu completou o pensamento, a raiva subindo como maré. Por isso o casamento. Não era sobre você. Era sobre isso. A revelação caiu sobre eles como avalanche. Élise não era apenas uma fuga. Era a chave. A propriedade legal que Louis precisava para consolidar seu monopólio. E ela tinha entregue a si mesma nas mãos do único homem que poderia ajudá-la a entender a dimensão da armadilha. Mathieu se afastou,
passando as mãos pelo cabelo, a respiração pesada. Isso muda tudo, ele disse. Muda o quê? Ele olhou para ela. E pela primeira vez, Alice viu algo além de força bruta. Viu determinação. Vamos destruir ele. As semanas seguintes foram feitas de sussurros e papéis espalhados pela mesa. Mathieu transformou a casa num centro de operação silencioso. Convocou Pierre, a viúva Colette, outros fazendeiros que ele sabia estarem sufocados pelos mesmos contratos abusivos. Eles vinham à noite, quando a escuridão oferecia proteção contra olhos curiosos. Sentavam-se ao redor da lareira, rostos tensos, corpos curvados pelo peso de anos de exploração. Alice os observava, ouvia, aprendia. Cada fazendeiro trazia uma história. Contratos alterados depois da assinatura. Juros que cresciam sem explicação. Promessas de compradores que nunca apareciam, forçando-os a vender por migalhas para o único interessado, Louis Darvaux. O padrão era claro, metódico, devastador. Ele não é comerciante, disse Pierre, cuspindo no chão. É predador. Mathieu organizou as provas como um general planeja a batalha. Para cada história, um documento. Para cada dor, evidência escrita. A caixa que Alice encontrara era o núcleo, mas os vizinhos adicionavam camadas. Um contrato aqui, uma carta ali. Fragmentos que, isolados, pareciam coincidência. Juntos, revelavam crime. Mas havia um problema. Precisamos do documento original das terras. Mathieu disse uma noite olhando para Alice. O que prova que você é herdeira legítima? Meu pai deve ter, ela respondeu, o estômago apertando. Ou Luís. Então precisa escrever para seu pai. A ideia a deixou nauseada. Imaginar a carta chegando àquela casa, o pai lendo, a culpa e o medo batalhando no rosto dele. Luís, talvez interceptando, descobrindo onde ela estava. É arriscado, ela sussurrou. Tudo isso é arriscado. Mathieu se aproximou, a presença dele preenchendo o espaço. Mas é a única forma de ter prova inquestionável. Alice escreveu a carta naquela noite. As palavras eram cuidadosas, codificadas. Pedia apenas documentos sobre a herança materna, alegando necessidade de organizar questões legais. Não mencionava Luís. Não mencionava fuga. Mas nas entrelinhas, sabia que o pai entenderia a mensagem. Mathieu a levou pessoalmente até o vilarejo vizinho para postar. Durante o trajeto, eles mal falaram. O silêncio era denso, carregado de coisas não ditas. Foi no retorno que tudo mudou. O cavalo tropeçou numa pedra solta. Alice foi arremessada para a frente, batendo com força contra o ombro de Mathieu. Ele a segurou instintivamente, braços fortes ao redor dela, o corpo dela pressionado contra o dele. Por um momento, ficaram assim, o calor dele penetrando o frio dela, a respiração dele pesada contra o topo da cabeça dela, o coração dele batendo tão forte que ela podia sentir através das camadas de roupa. — Você está bem? Ele perguntou, a voz rouca. — Estou. Mas não se afastaram imediatamente. Mathieu olhou para baixo, os olhos dele se encontraram. E naquele olhar, Elise viu tudo o que ele nunca diria em palavras. A luta interna entre mantê-la segura e mantê-la longe. Entre protegê-la e proteger-se dela. Elise. Ele começou, mas parou. A mandíbula apertou. Ele a soltou abruptamente, voltando a atenção para o cavalo. Precisamos voltar. O momento passou, mas deixou marca. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. Ficou observando as chamas da lareira, pensando na forma como o corpo dele parecera sólido e inevitável contra o dela. Como pela primeira vez em meses, não sentira medo quando um homem a tocou. Sentira outra coisa. Algo perigoso, algo impossível. Do outro lado da casa, Mathieu também estava acordado. Olhava o teto de madeira, a mente girando em círculos viciosos. Não podia permitir isso. Não podia se apegar. Ela não era dele. Nunca seria. Estava ali por necessidade, por conveniência, por falta de opção. Mas a forma como ela o olhara hoje... Ele fechou os olhos com força, tentando apagar a imagem, falhando. Os dias seguintes foram tortura silenciosa. Eles evitavam olhar diretamente um para o outro. Trabalhavam em silêncio,
Comiam em silêncio, mas a tensão era palpável, elétrica, como tempestade prestes a explodir. Foi Colette quem notou primeiro. Vocês dois vão se matar assim, ela disse a Alice enquanto ajudava a lavar roupas no rio. De tanto não falar. Não há nada para falar, Alice respondeu automaticamente. Mentirosa. Colette sorriu, os olhos cansados, mas gentis. Conheço Mathieu desde menino. Nunca o vi olhar para alguém daquele jeito. Que jeito? Como se estivesse vendo o sol pela primeira vez, depois de anos no escuro. E também... Ela pausou. Como se tivesse medo que você queimasse ele até cinzas. Alice não respondeu, porque era verdade, mas a realidade não permitia espaço para sentimentos. Foi 3 dias depois que o primeiro sinal de problema chegou. Um mensageiro no vilarejo perguntou sobre uma moça da cidade. Ofereceu dinheiro por informações. Descreveu Alice com precisão perturbadora. A notícia chegou a Mathieu, através de Pierre. Darvaux sabe que ela está por aqui, Pierre disse, o rosto sombrio. Tem homens procurando. Mathieu sentiu o sangue gelar. Olhou para Alice, que estava do outro lado da sala, e viu o medo voltando aos olhos dela. Não vão encontrá-la, ele disse, a voz firme. Como vai impedir? Não sei. Mathieu se levantou à altura intimidadora mesmo entre aliados. Mas vão ter que passar por cima de mim. E naquele momento, Alice entendeu algo fundamental. Mathieu Ravel não fazia promessas vazias. E quando fazia, cumpria. O mensageiro voltou. Desta vez não estava sozinho. Alice os viu da janela. 3 homens a cavalo, parando na entrada da propriedade. Um deles era grande, de ombros largos e expressão cruel. Boucher. Ela reconheceu o nome quando Pierre o mencionou. Um capanga de Louis, conhecido por resolver problemas com violência primeiro, perguntas depois. O estômago dela se revirou. Mathieu. Ela chamou, a voz falhando. Ele estava no curral, mas ouviu o tom. Em segundos, estava ao lado dela, olhando pela janela. O rosto dele se transformou em máscara de pedra. Fique dentro, ele ordenou. Não importa o que aconteça. Eles vieram por mim. Eu sei. Ele segurou o rosto dela entre as mãos grandes, forçando-a a olhar nos olhos dele. E não vão te levar. Confia em mim. Alice nunca confiara em ninguém completamente. Mas quando olhou para aquele homem, bruto, quebrado, impossível, descobriu que confiava. Confio. Ele a soltou e saiu. Alice observou da janela, o coração na garganta. Mathieu caminhou até Boucher, com a postura de quem enfrenta lobos com as mãos nuas. Parou a poucos metros, os braços cruzados, o corpo bloqueando qualquer visão direta da casa. Posso ajudar? Ele perguntou, a voz calma demais. Boucher desceu do cavalo. Era menor que Mathieu, mas compensava com arrogância. Estamos procurando alguém, uma moça. Cabelo castanho, olhos claros, 18 anos. Vista ela? Não. Tem certeza? Oferecemos recompensa generosa por informações. Não preciso de dinheiro. Boucher sorriu, mas era expressão de predador. Todo mundo precisa de dinheiro, especialmente fazendeiros com terras hipotecadas. Mathieu não mordeu a isca. Minhas terras estão bem. E mesmo que não estivessem, não tenho informação para vender. Que pena. Boucher olhou ao redor, os olhos analisando cada detalhe. Porque essa moça fugiu de um noivo legítimo. Está causando problemas para muita gente importante. Se alguém estiver escondendo ela... Ele pausou. Seria considerado cumplicidade. Em que lei? Na lei do homem que paga meu salário. O silêncio que se seguiu foi carregado de violência não manifestada. Mathieu deu um passo à frente. Boucher instintivamente recuou. Saia da minha propriedade, Mathieu disse, cada palavra medida. Agora. Os outros 2 homens colocaram as mãos nas armas. Boucher ergueu a mão parando-os. Vamos embora, ele disse, mas vamos voltar, e da próxima vez não vamos pedir permissão. Eles partiram, mas não antes de Boucher olhar diretamente para a janela, onde Alice estava escondida. Ele sabia. Quando Mathieu voltou para dentro, Alice estava tremendo. Ele sabe que estou aqui, ela sussurrou. Suspeita.
Mathieu trancou a porta, verificou as janelas. Mas suspeitar não é provar. Mathieu, você não entende. Louis não vai parar. Ele vai... Eu entendo perfeitamente. Ele se virou para ela, e a intensidade nos olhos dele a fez calar. Entendo que esse homem acha que pode comprar tudo. Entendo que ele destruiu famílias, incluindo a minha. E entendo que se deixar você ir agora, ele vai te usar para destruir ainda mais gente. Então o que fazemos? E aceleramos o plano. Eles trabalharam durante toda a noite. Mathieu convocou reunião de emergência. Os fazendeiros vieram assustados, mas determinados. Reorganizaram as provas, prepararam cópias, definiram quem apresentaria cada parte quando chegasse o momento. Foi Pierre quem sugeriu levar tudo ao prefeito e ao padre, figuras que, embora temerosas de Louis, ainda respondiam à pressão pública. Se conseguirmos que eles ouçam, na frente da comunidade, fica difícil ignorar, Pierre argumentou. E se ignorarem mesmo assim? Colette perguntou. Então, pelo menos tentamos. Mas o plano exigia que Élise permanecesse escondida até o momento certo. Se Louis a capturasse antes, tudo desmoronaria. Foi Mathieu quem propôs a solução. Vai ficar na casa de Colette, ele disse. É menor, mais isolada, menos óbvia. E você? Vou ficar aqui. Se eles voltarem, encontram apenas eu. Não. Élise segurou o braço dele. Não vou deixar você. Não é escolha sua. Ele cobriu a mão dela com a dele, e a diferença de tamanho era brutal. A mão dele engolia a dela completamente. Preciso que você esteja segura. É a única forma do plano funcionar. Mathieu, por favor. A palavra saiu áspera, desesperada. Deixe-me fazer isso. Deixe-me. Proteger você. Élise viu a verdade nua nos olhos dele. Não era sobre estratégia. Era sobre ele não suportar a ideia de algo acontecendo com ela. Está bem, ela sussurrou. Naquela mesma noite, Mathieu a levou para a casa de Colette. O trajeto foi feito em silêncio, ambos hiperatentos a qualquer movimento nas sombras. Quando chegaram, ele a ajudou a descer do cavalo, as mãos demorando mais que o necessário na cintura dela. Volto em 2 dias, ele disse. Até lá não saia por nada. E se não voltar? Vou voltar. Mas quando ele montou novamente, Élise correu e segurou as rédeas. Mathieu. Ela olhou para cima, para aquele homem que entrara em sua vida como tempestade e se tornara âncora. Obrigada. Por tudo. Ele desceu do cavalo num movimento fluido, ficando tão próximo que ela teve que inclinar a cabeça para trás para manter o contato visual. Não agradeça ainda, ele disse, a voz baixa, porque quando isso acabar, vou pedir algo em troca. O quê? Ele não respondeu. Apenas passou o polegar pelo rosto dela. Um toque surpreendentemente gentil, vindo de mãos tão brutas. Fique segura, ele sussurrou, e foi embora. Élise ficou observando até ele desaparecer na escuridão, o coração apertado de algo que não conseguia nomear. Mas no dia seguinte, o pesadelo se concretizou. Élise precisava enviar recado urgente a Mathieu sobre um documento que Colette encontrara. Saiu apenas por minutos, caminhando pela estrada secundária. Foi quando Boucher apareceu. Ele não estava sozinho. 3 homens, todos armados. Élise tentou correr, mas era inútil. Eles a cercaram, a capturaram, a jogaram sobre um cavalo antes que pudesse gritar. E a levaram diretamente para Louis Darvaux. A propriedade onde Louis se instalara era grande demais, ostensiva demais. Élise foi arrastada para dentro, os pulsos doendo onde Boucher a segurara com força desnecessária. A casa cheirava a dinheiro recente, móveis importados, tapetes caros, tudo impecável e frio como túmulo. Louis estava na sala, sentado em poltrona de couro, um copo de conhaque na mão. Quando a viu, sorriu. Élise, finalmente. Ela não respondeu. Apenas o encarou com todo o ódio que acumulara. Você me deu bastante trabalho. Ele continuou levantando-se. Fugir assim sem aviso. Seu pai ficou arrasado. Mentiroso. Não minto. Ele se aproximou, circundando-a como predador. Henri quase adoeceu de preocupação. Claro, ele entende que moças jovens têm ideias tolas. Por isso não tomei medidas mais drásticas, ainda. O que quer de mim? O mesmo de sempre. Casamento,
Aliança, futuro. Nunca vou casar com você. Louis riu, um som sem humor. Você não tem escolha. Nunca teve. Tenho. Sempre tive. Ah, sim. Ele parou na frente dela, os olhos frios examinando cada centímetro. Seu esconderijo com o fazendeiro. Mathieu Ravel. Nome interessante. Filho do homem que meu pai arruinou anos atrás. O estômago de Élise afundou. Vejo que não sabia dessa conexão. Louis continuou satisfeito. Seu herói romântico tem história comigo. Uma história que terminou com o pai dele se enforcando no celeiro. Você matou. Eu não matei ninguém, apenas fiz negócios. Se o velho Ravel não conseguia honrar contratos, não é problema meu. A raiva subiu como maré. Você manipulou os contratos, mentiu, roubou. Prove. Posso. Tenho documentos, testemunhas. Tudo o que preciso para nada. Louis a cortou, a voz endurecendo. Você acha que alguém vai ouvir um grupo de fazendeiros falidos? Acha que prefeito ou padre vão se opor a mim? Vão quando descobrirem a verdade sobre as terras, sobre minha herança. O sorriso de Louis desapareceu. Ah, então descobriu. Descobri tudo. Élise deu um passo à frente, a coragem alimentada pelo desespero. Sei que meu tio deixou as terras para minha mãe. Sei que sou herdeira legítima. E sei que você sabia disso antes de pedir minha mão. Louis a estudou em silêncio prolongado. Então, surpreendentemente, assentiu. Impressionante. Pensei que fosse apenas uma moça assustada. Mas tem cérebro. Ele voltou para a poltrona, sentou-se, cruzou as pernas. Sim, sabia. Sempre soube. Por que acha que me interessei por uma família falida como a sua? Porque sou a chave legal que você precisa. Exatamente. Ele tomou um gole do conhaque. Casar com você me dá direitos incontestáveis sobre aquelas terras. Sem você, tenho que lidar com processos, contestações, anos de burocracia. Com você. Ele abriu os braços. Tudo resolvido numa cerimônia simples. Nunca vou assinar nada. Nunca vou casar com você. Vai. Louis se levantou novamente, aproximando-se devagar. Porque a alternativa é ver seu fazendeiro favorito destruído. Ver os amiguinhos dele perderem tudo. Ver seu pai arruinado completamente. Posso fazer isso, Élise. E vou, se necessário. Ele parou a centímetros dela, o bafo de álcool repulsivo. Volte comigo para a cidade, case-se comigo. E prometo deixar Ravel em paz. Deixar os fazendeiros em paz. Até perdoo as dívidas do seu pai. E se recusar? Então começo destruindo Mathieu, depois os outros, um por um. Vou gostar. O horror da escolha a paralisou. Voltar significava prisão dourada, vida de objeto, todas as portas fechadas. Mas recusar significava condenar pessoas inocentes. Pessoas que confiaram nela. Mathieu que arriscara tudo. Mathieu, a imagem dele, forte, quebrado, leal, inundou a mente dela. A forma como ele a olhara antes de partir, o toque do polegar no rosto dela, a promessa não dita de que voltaria. Preciso de tempo, ela disse, a voz fraca. Não tem tempo. Louis pegou um papel da mesa. Escreva para seu fazendeiro. Diga que decidiu voltar comigo voluntariamente, que está tudo bem, que ele deve esquecer você. Não vou. Vai. Ele empurrou a pena e o papel na mão dela. Ou Boucher vai até lá esta noite e queima aquela fazenda com tudo dentro. Élise pegou a pena com dedos trêmulos. Pensou em escrever a verdade, gritar socorro entre linhas. Mas Louis leria antes de enviar. Qualquer coisa óbvia seria interceptada. Então, escreveu com cuidado. Mathieu, descobri informações importantes sobre as terras de Delacroix e Fontaine. Os registros de 1808 são cruciais. A extensão total é de 340 hectares. Decidi retornar para resolver questões familiares. Não me procure. É. Louis leu desconfiado. O que é isso sobre terras? Explicações para que ele entenda por que estou voltando. Ele conhece os registros. Era mentira. Delacroix e Fontaine eram sobrenomes dos antigos donos mencionados nos documentos. 1808 era o ano dos primeiros contratos fraudulentos.
340 era a soma dos lotes que Luís roubara. Mathieu entenderia que algo estava errado, que ela estava em perigo. Louis, satisfeito de que a carta não continha pedidos de ajuda explícitos, selou e ordenou que enviassem. Agora descanse, ele disse a Élise a voz falsamente gentil. Amanhã voltamos para a cidade. Temos casamento para planejar. Élise foi trancada num quarto no segundo andar. Jogou-se na cama, o corpo tremendo de medo e raiva. Tinha comprado tempo, mas quanto? E Mathieu? Iria entender a mensagem? Viria? Deveria vir? As horas se arrastaram como eternidade. Foi quase amanhecer quando ouviu ruídos. Vozes alteradas, passos rápidos. Ela correu para a janela. Lá fora, na escuridão prestes a ceder para o alvorecer, viu movimento. Não era Boucher ou os homens de Louis. Era Mathieu. E ele não estava sozinho. Dezenas de fazendeiros, armados com o que tinham. Ferramentas, armas antigas, determinação. Cercando a propriedade como exército improvável. O coração de Élise disparou. Ele viera. Apesar da carta, apesar do perigo, apesar de tudo, viera por ela. O amanhecer explodiu em caos. Mathieu não bateu a porta. Simplesmente a derrubou. O estrondo ecoou pela casa como trovão. Boucher e os capangas correram escada abaixo, encontrando não um homem, mas uma força da natureza. Mathieu Ravel, com machado na mão, olhos negros queimando com fúria pura. "Onde está ela?" ele rugiu. Boucher avançou, mas Pierre e outros fazendeiros o bloquearam. A sala se encheu de corpos, tensão, violência prestes a explodir. Louis desceu as escadas tentando manter compostura. Ravel, que surpresa inesperada. "Onde está ela? A senhorita Marchand está sob meus cuidados, voluntariamente." Mentira. Mathieu deu passo à frente, o machado ainda firme na mão. "E você vai devolvê-la agora." "Ou o quê?" Louis sorriu, mas havia nervosismo ali. "Vai me matar na frente de testemunhas?" "Se necessário." O silêncio foi quebrado por voz vinda do alto da escada. "Mathieu." Todos olharam. Élise estava lá, segurando-se no corrimão, o rosto pálido, mas determinado. Ela desceu lentamente, os olhos fixos apenas nele. Quando chegou ao pé da escada, Mathieu largou o machado e cruzou a distância em 3 passadas. Verificou ela com olhar desesperado, procurando ferimentos, marcas, qualquer sinal de que tinham a machucado. "Está bem?" ele perguntou a voz rouca. "Estou agora." Louis interferiu. "Ela fica comigo. Temos acordo." "Não temos nada," Élise disse, virando-se para ele. "E nunca teremos. Você não entende as consequências. Entendo perfeitamente." Ela deu passo à frente, colocando-se entre Mathieu e Louis, e vim preparada. Foi quando Pierre entrou com uma caixa, a mesma que Élise encontrara semanas atrás. Ele a abriu na mesa da sala, espalhando documentos, cartas, contratos. "Tudo está aqui," Élise disse, a voz firme agora. "Cada fraude, cada manipulação, cada vida destruída." Louis empalideceu. "Isso não prova nada." "Prova tudo." Ela pegou o documento específico. "Incluindo que você sabia da minha herança antes de pedir minha mão. Incluindo que planejou o casamento apenas para obter as terras legalmente." "Ninguém vai acreditar." "Nós vamos." A voz veio da porta. O prefeito entrara, seguido pelo padre. Atrás deles, metade do vilarejo, atraídos pelo tumulto, pela notícia de que finalmente alguém enfrentava Louis Darvaux. "Ouvi rumores preocupantes," o prefeito disse, entrando cautelosamente. "Sobre práticas comerciais questionáveis." "Rumores," Louis cuspiu a palavra. "Nada além de documentos," Élise o cortou. "Testemunhos, provas concretas." Um por um, os fazendeiros começaram a falar. Contaram suas histórias, mostraram contratos, revelaram perdas. E o quadro que emergia era inegável. Louis Darvaux construíra fortuna sobre ruína alheia, usando lei e contrato como armas de destruição. O padre, homem velho de olhar severo, examinou os papéis em silêncio. Quando terminou, olhou para Louis com decepção profunda. "Isto é mais grave do que imaginava. São apenas negócios. É roubo sistemático." O prefeito
Sentindo o humor da multidão e temendo ser associado a Louis, deu passo atrás. E precisa ser investigado formalmente. Louis tentou argumentar, ameaçar, negociar, mas pela primeira vez as portas estavam fechando. Os aliados políticos se afastavam. O poder que sempre dera como garantido evaporava sob o peso da verdade exposta publicamente. Foi quando ele jogou a última carta. Muito bem, Louis disse, a voz gélida. Elise, venha comigo agora e retiro todas as acusações. Perdoo todas as dívidas. Deixo todos em paz. E se eu recusar? Então luto, na justiça, com cada recurso que tenho, e posso prometer, ele olhou para Mathieu, que seu fazendeiro será o primeiro a sofrer. Mathieu deu passo à frente, mas Elise o segurou. Não, ela sussurrou. Então mais alto. Não precisa. Ela se virou para Louis, e quando falou, cada palavra caiu como martelo. Você quer as terras? Pode ficar com elas. Elise, não. Mathieu começou. Mas, ela continuou, sob condição. Você as compra, pelo preço justo, avaliado por terceiros, e o dinheiro vai para fundo comunitário que ajudará os fazendeiros a saldar dívidas legítimas. Louis hesitou. Isso é sua única opção. Porque se recusar, levo isto, ela apontou para os documentos, para as autoridades regionais, e garanto que processo se arrasta por anos. Anos em que sua reputação será destruída. Anos em que cada transação sua será questionada. O silêncio foi absoluto. Louis sabia quando estava encurralado, não completamente derrotado, mas sem saída limpa. Aceitou não porque queria, mas porque recusar significava risco maior. Está bem, ele disse finalmente. Mas exijo que tudo seja oficializado hoje. Será, o prefeito disse, aproveitando a chance de parecer imparcial. Mas sob supervisão apropriada. O resto do dia foi turbilhão de assinaturas, testemunhas, acordos. Louis comprou as terras, por preço que o fez ranger os dentes. O fundo comunitário foi estabelecido. Os fazendeiros começaram a ver caminho para sair das dívidas fraudulentas. E Louis Darvaux, embora mantendo riqueza, perdeu algo mais valioso, poder absoluto sobre aquela região. Quando tudo terminou, quando o sol começava a se pôr e a multidão se dispersava, Elise finalmente se permitiu respirar. Mathieu estava ao lado dela, silencioso. Você abriu mão das terras, ele disse baixo. Era um peso, não liberdade. Eram sua herança. E usei para comprar futuro melhor, para todos. Ele olhou para ela com expressão indecifravelmente intensa. Você é. O quê? Mais forte que qualquer um que conheci. Elise sentiu lágrimas quentes nos olhos. Pela primeira vez em meses não eram de medo, eram de alívio. Mathieu a puxou contra ele, os braços envolvendo-a completamente, e ali, na frente de todos, ele a segurou como se fosse a única coisa sólida no mundo. Nunca mais, ele sussurrou contra o cabelo dela. Nunca mais vou deixar alguém te machucar. E eu? Ela respondeu, a voz abafada contra o peito dele. Nunca mais vou fugir. Mas um último problema permanecia. Louis, antes de partir, olhou para trás uma última vez. Elise, ele chamou. Quando ela se virou, ele sorriu. Cruel, frio. Seu pai ainda deve, e eu ainda tenho direitos sobre essas dívidas. O coração dela afundou. Não pode. Posso e vou, a menos que... Ele inclinou a cabeça. Você volte comigo. Foi Mathieu quem respondeu. Quanto? Louis piscou. O quê? Quanto Henri Marchand deve? 300 libras com juros 400. Aceita pagamento? De um fazendeiro falido. Louis riu. Com que dinheiro? Mathieu se virou para Pierre, para Colette e para os outros. Quanto conseguimos juntar do fundo? Cerca de 300 até agora. Use 200 para pagar a dívida de Marchand. Ele olhou para Louis. As outras 200, tiro da venda da minha próxima colheita, antecipado. Mathieu não... Elise começou, mas ele a calou com o olhar. Louis calculou rapidamente. 400 libras agora, sem risco, sem luta, ou processos e dívidas que talvez nunca recebesse.
Feito, ele disse, mas quero tudo oficializado. Será. E assim foi. A última corrente que prendia Élise a Louis Darvaux foi quebrada. Não com violência, não com fuga, mas com sacrifício consciente de homem que entendia o valor da liberdade. Quando Louis finalmente partiu, Élise se virou para Mathieu. Por que fez isso? Você se endividou por você, ele interrompeu simples. Porque você vale mais que qualquer colheita, qualquer terra, qualquer coisa. As palavras a desmontaram completamente. E pela primeira vez, ela permitiu-se acreditar que talvez, apenas talvez, houvesse algo além de sobrevivência esperando por ela. Algo como vida. A fazenda estava diferente. Não fisicamente. Os mesmos celeiros, a mesma casa de madeira marcada pelo tempo, os mesmos campos se estendendo até o horizonte. Mas algo fundamental mudara. O peso do silêncio tinha sido substituído por algo mais leve. Possibilidade, talvez. Futuro. Élise acordou com o som familiar de machado contra a lenha. Levantou-se devagar, o corpo finalmente livre da tensão constante que carregara por meses. Foi até a janela. Mathieu estava no pátio, trabalhando como sempre, mas quando ele a viu, parou. E sorriu. Era sorriso pequeno, quase tímido, mas vindo dele, valia mais que 1000 declarações floridas. Ela desceu, preparou café, e pela primeira vez não foi tarefa feita por obrigação ou medo, foi escolha. Dormiu bem? Ele perguntou quando entrou, limpando o suor do rosto. Melhor do que em meses. Eles tomaram café juntos, conversando sobre coisas banais, a cerca que precisava conserto, a colheita que prometia ser boa, o convite de Pierre para jantar. Coisas normais, coisas de vida construída, não sobrevivida. Mas havia algo não dito pairando no ar. Foi à tarde que Mathieu a chamou para o celeiro. Preciso te mostrar algo. Ela o seguiu, curiosa. Ele a levou até o fundo, onde normalmente ficavam ferramentas velhas. Mas agora havia algo diferente. Uma mesa, cadeiras, prateleiras improvisadas, um pequeno escritório arrumado com cuidado óbvio. O que é isto? Ela perguntou tocando a madeira polida. Seu espaço. Mathieu cruzou os braços, repentinamente desconfortável. Pensei que você vai ajudar a organizar as vendas comunitárias, gerir o fundo. Precisa de lugar para trabalhar. Élise sentiu garganta a apertar. Você fez isto para mim? Quem mais seria? Ela se virou para ele, os olhos brilhando. Mathieu. Ele deu de ombros, mas a vulnerabilidade estava lá. Quero que fique, não porque precisa, não porque não tem opção, mas porque quer. E se eu quiser? Então, ele respirou fundo como se preparando para salto no desconhecido. Fico feliz. Era o mais próximo de declaração que homem como ele conseguia. E para Élise, era perfeito. Ela cruzou a distância entre eles, colocando a mão no peito dele, sentindo o coração batendo forte sob os dedos. Fico, ela disse, mas com uma condição. Qual? Para de tentar proteger o mundo sozinho. Deixa-me ajudar, de verdade. Mathieu cobriu a mão dela com a dele. Sempre fui sozinho, não sei como. Aprende. Comigo. Ele olhou para ela como se a visse pela primeira vez. Não como refugiada assustada ou peça de tabuleiro político, mas como mulher completa. Força e fragilidade entrelaçadas. Sobrevivente e lutadora. Você me assusta, ele admitiu, voz rouca. Por quê? Por quê? Me faz querer coisas que pensei ter perdido o direito de ter. Família, casa, futuro. Você nunca perdeu esse direito. Ela subiu a mão até o rosto dele, traçando a cicatriz que cortava a bochecha. Apenas esqueceu que merecia. Mathieu fechou os olhos sob o toque, como se cada palavra fosse bálsamo em ferida antiga. Quando abriu novamente, havia decisão ali. Tem algo que preciso dizer. Desde aquele dia quando prometi que... Ele pausou buscando palavras. Quando disse que voltaria para você. Lembro. Quero dizer de novo. Mas diferente. Ele segurou ambas as mãos dela entre as suas, enormes e calejadas. Élise Marchand, eu te darei o que nenhum homem teve coragem de te dar. O coração dela parou. Escolha.
Ele continuou, cada palavra carregada de peso. Liberdade absoluta, vós, direito de ficar ou partir, de construir vida que seja sua, não de ninguém mais, e se escolher ficar comigo. Ele se inclinou, a testa encostando na dela. Prometo que cada dia vou te lembrar que és dona do teu destino. As lágrimas escorreram livres agora. Isso é proposta de casamento? É promessa. Ele limpou as lágrimas com os polegares. Casamento, se quiser. Mas primeiro, promessa, de que nunca serei como ele. Nunca te prenderei. Nunca te diminuirei. Mathieu Ravel. Ela sorriu através das lágrimas. Aceito. Tudo. A promessa. O casamento. O futuro. Ele a puxou contra si, o alívio evidente na forma como os braços a envolveram. Firmes, mas gentis, como se ela fosse preciosa e forte simultaneamente. Não sei ser marido, ele murmurou contra o cabelo dela. Não sei ser suave ou dizer coisas bonitas. Não precisa. Ela se apertou contra ele. Só precisa ser você. Isso consigo fazer. Eles ficaram assim, abraçados no celeiro empoeirado, enquanto o sol da tarde pintava tudo de dourado. Não era momento de conto de fadas, era melhor. Era real. Duas pessoas quebradas pelo mundo, encontrando forma de serem inteiras juntas. As semanas seguintes foram de reconstrução. O casamento foi simples, realizado pelo padre na pequena igreja do vilarejo. Pierre foi testemunha. Colette chorou. Os fazendeiros comemoraram com comida simples e vinho caseiro. Não houve luxo, não houve ostentação, mas houve alegria pura. Élise se tornou parte fundamental da comunidade. Gerenciava o fundo comunitário com precisão que impressionava até comerciantes experientes. Negociava preços, organizava vendas coletivas, ensinava aos filhos dos fazendeiros a ler e escrever. Mathieu, por sua vez, aprendeu a deixar outros entrarem. Aceitou a ajuda de vizinhos, compartilhou refeições, riu, realmente riu, pela primeira vez em anos. E à noite, quando a fazenda dormia, ele e Élise conversavam, sobre tudo, sobre nada, sobre planos e medos e sonhos. Acha que ele vai voltar? Élise perguntou uma noite, referindo-se a Louis. Não sei. Mathieu a puxou mais perto. Mas se voltar, não estamos sozinhos. Nunca mais. Assusta você depender de outros? Assusta, mas... Ele beijou a testa dela. Assusta menos que perder você. Foi 6 meses depois que a carta chegou. Era de Henri Marchand, o pai dela. Élise a abriu com dedos trêmulos, Mathieu ao lado dela. Leu em silêncio. Quando terminou, as lágrimas caíam livremente. Ele pediu desculpas. Ela sussurrou. Disse que nunca deveria ter aceitado a proposta de Louis, que foi covarde, que se pudesse voltar atrás. Ele pode visitar? Mathieu perguntou gentilmente. Quer que ele venha? Se você quiser. Élise pensou por longo momento. A raiva ainda estava lá, sim. A dor. Mas também a possibilidade de perdão. Não por ele, por ela mesma, para não carregar o peso do ódio para sempre. Vou escrever de volta, ela decidiu. Vou deixá-lo vir, mas nos meus termos, não dele. Isso é coragem, Mathieu disse, orgulho evidente. Aprendi com você. Não, ele a virou para si. Isso sempre esteve em você. Apenas precisava de espaço para florescer. Eles se beijaram, longo e profundo. E quando se separaram, Élise sabia com certeza absoluta, tinha encontrado lar, não em lugar, não em terra, mas em homem que entendia que amor verdadeiro não prende, liberta. Os anos seguintes trouxeram desafios, claro, colheitas ruins, invernos duros, momentos de dúvida, mas sempre enfrentaram juntos. A fazenda prosperou, a comunidade cresceu, o fundo ajudou dezenas de famílias. E Élise, a moça que fugira de casamento arranjado, tornou-se força silenciosa que mantinha tudo funcionando. Mathieu envelheceu ao lado dela, a dureza suavizando nas bordas, mas o núcleo de força permanecendo. Ele a via não como esposa que precisava proteção, mas como parceira de igual valor. E isso, mais que qualquer riqueza,
foi sua verdadeira fortuna. Uma noite, anos depois, sentados na varanda observando o sol se pôr, Élise perguntou: se pudesse voltar atrás, mudar algo, faria? Mathieu pensou cuidadosamente. Mudaria o sofrimento pelo qual passou, as dívidas do meu pai, a dor. Mas... Ele segurou a mão dela. Se mudar essas coisas significasse não te conhecer, então não mudaria nada. Mesmo sabendo tudo que viria, especialmente sabendo. Ele a puxou contra si, porque cada cicatriz, cada noite sem dormir, cada momento de desespero, levou até você. E você vale tudo. Élise encostou a cabeça no ombro dele, sentindo paz profunda. Mathieu Ravel, ela murmurou, você cumpriu sua promessa. Qual? De me dar o que nenhum outro homem teve coragem, liberdade, escolha, amor que não aprisiona. Sempre cumpro minhas promessas. Eu sei. Ela sorriu. É por isso que fiquei. E sob o céu tingido de laranja e vermelho, 2 sobreviventes, agora companheiros de vida, permaneceram entrelaçados. Não porque destino os forçou, não porque sociedade exigiu, mas porque escolheram, dia após dia, momento após momento. E essa escolha livre, consciente, foi o maior ato de rebeldia contra o mundo que tentara vendê-los como mercadoria. Eles tinham vencido, não com violência, não com riqueza, mas com algo mais poderoso que ambos, verdade, união e promessa mantida.